Olá, eu sou um biólogo falando de história e hoje a gente vai falar da independência americana. Muito bem, a independência americana é o evento em que as 13 colônias inglesas na América conquistaram sua independência da metrópole, como eu já disse, é a Inglaterra, que na época era simplesmente o império mais vasto do mundo, né? Era muito poderoso. Então é um evento muito importante, não só por causa da grandiosidade, que é você conseguir a primeira independência de uma colônia contra a maior potência da época, mas também porque, por causa disso, a gente teve o início de um processo de descolonização de várias outras colônias na América. A gente tinha colônias, por exemplo, francesas, tinha também espanholas e portuguesas. O próprio Brasil era uma colônia portuguesa, certo? E além disso, é importante porque a independência americana traz muitos ideais iluministas, que eram ideais que estavam florescendo ali em 1700, nesse século XVIII, né, que foi o século das luzes, ou seja, né, justamente ah, o século que o iluminismo se expandiu, certo? E a gente tem que entender que não é por acaso que foram as 13 colônias inglesas que conquistaram a independência primeiro, que trouxeram esses ideias iluministas. Isso tem tudo a ver com eles serem colonizados justamente pela Inglaterra. Vou colocar uma imagem, um mapa agora das 13 colônias para vocês terem uma ideia que não era nem metade do que os Estados Unidos é hoje, eles expandiram bastante desde então. Fica ali na costa leste, então vocês podem ter uma ideia aí. Mas por que foram as 13 colônias inglesas que conquistaram essa independência? Isso tem tudo a ver com as características particulares da colonização inglesa na América. Um dos fatores particulares da colonização inglesa na América é a negligência salutar. Negligência salutar. O que é isso? De certa forma, a Inglaterra ela foi muito indiferente em relação às suas colônias na América, certo? Ela era uma política de pouca interferência, elas não interferiam muito, não controlavam muito as colônias na América, como por exemplo Portugal fazia com o Brasil, controlava muito. Por que eles não faziam isso? Porque o objetivo de você ter uma colônia é, por exemplo, você produzir algo lá que você não consegue, por exemplo, produzir na metrópole. Por exemplo, o Brasil, ele produzia cana-de-açúcar, produziu durante muito tempo, ainda produz, né? Mas na época de ser uma colônia, produzia muito. E era algo que dava dinheiro, porque fazia açúcar, e na época açúcar não era algo tão fácil de conseguir. E Portugal não conseguia produzir lá em Portugal muito bem, mas aqui no Brasil dava muito certo e conseguia ganhar muito dinheiro com isso. E a Inglaterra não ia conseguir fazer isso direito lá nas 13 colônias, porque principalmente ao norte, o clima era muito semelhante ao clima inglês. Então eles acabavam não conseguindo produzir tantas coisas diferentes, talvez mais um pouco ao sul. Mas a princípio, esse fator do clima ser semelhante foi um dos fatores que acabou levando a essa política de negligência salutar. Também eles deixavam os colonos muito livres até para se expandir durante o tempo, por causa que ao norte a gente vai ter colônias francesas, certo? Onde hoje é o Canadá, por isso que uma das línguas oficiais do Canadá é o francês. Bem, eles não queriam perder terreno para os franceses ali na América, até porque os ingleses, durante toda a história a gente vê que eles têm uma grande rivalidade há uma grande rivalidade entre franceses e ingleses, certo? Também tinha uma turbulência político-religiosa na Inglaterra, que fazia com que eles não se preocupassem tanto com as colônias ali. Então, as colônias inglesas na América, elas sempre tiveram esse histórico de serem muito autônomas. Isso é muito importante, vocês precisam lembrar disso, certo? Muito bem, então a relação da Inglaterra com suas colônias com essas colônias americanas
Era assim, era de muita harmonia e muita autonomia das colônias. Elas tinham um comércio, tinham a sua produção, tinham certa autonomia. Estava tudo bem durante um tempo, a Inglaterra conseguia tirar proveito disso, só que chegou um momento em que, mais ou menos ali em 1760, que foi quando a Revolução Industrial estava começando a acontecer na Inglaterra, e eles estavam querendo conquistar novos mercados e o mercado, o comércio colono americano poderia atrapalhar nessa busca de novos mercados lá. Então foi uma das coisas que começou a mudar essa negligência salutar, que eles começaram a querer controlar mais a colônia e a princípio isso não pegou bem, né? Eles queriam controlar mais a colônia estava acostumada com essa autonomia, mas o que começou mesmo a azedar a relação entre a colônia e a metrópole foi a Guerra dos Sete Anos. Eu acabei de falar da rivalidade entre Inglaterra e França. E teve uma outra guerra entre eles, envolvendo outros países também, mas eles eram os dois principais, um de cada lado. Foi uma disputa por colônias ali também, lá na América, mas ilhas ali, né? Não a parte continental, a parte diria. Foi a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos entre, principalmente, França e Inglaterra. E a Inglaterra conseguiu vencer da França, certo? Mas as guerras custam muito caro, né? Não é simples você entrar numa guerra, você gasta muito. Então a Inglaterra precisava ali arcar com certas dívidas. Além disso, ela conquistou novas colônias. Para você administrar novas colônias, você tem que investir, ou seja, mais dinheiro. A Inglaterra precisava de dinheiro. Então ela resolveu colocar alguns impostos sobre a colônia para que ela ajudasse a pagar essa dívida da guerra e da expansão administrativa que a Inglaterra teve que fazer, certo? E aí as coisas começaram a ficar estranhas entre a colônia e a metrópole. Por que as coisas começaram a ficar estranhas? Porque não só por causa dos impostos, os colonos até de certa forma podiam entender os impostos, só que a Inglaterra estava começando a criar leis para aumentar o controle sobre a colônia. E os colonos não estavam acostumados com esse controle sobre eles estavam acostumados com essa autonomia deles. Então eles começaram a ver isso com maus olhos. Quem principalmente? A aristocracia colona. Porque eles eram pessoas ricas e que tinham certo poder político ali. Eles tinham suas assembleias, tinham ali uma estrutura política deles ali, que eles mesmos controlavam a colônia, e eles não estavam interessados em perder esse poder. Você tem que ter noção de que era não é exatamente a aristocracia, mas sim uma burguesia, certo? Comerciantes, burgueses ali, que eles estavam interessados em manter esse poder político que eles tinham sobre a colônia, eles não queriam perder isso. Então, a gente pode colocar como os fatores que levaram ao processo revolucionário: a política repressiva britânica, certo? O histórico de autonomia colona. Então, a colônia estava acostumada a ter essa autonomia e a Inglaterra estava criando uma política repressiva, querendo controlar a colônia, querendo taxar mais a colônia, certo? E o terceiro, que é muito importante, são os ideais iluministas que estavam aparecendo lá na colônia inglesa, nas 13 colônias inglesas. Então, esses são os três fatores que vão levar ao processo revolucionário. E aí agora a gente vai falar um pouco do arroxo colonial inglês. O que é isso? É o aumento dos impostos. A Inglaterra impôs mais impostos sobre as colônias inglesas. Então, começaram a ter uma série de medidas na Inglaterra para taxar a colônia. Por exemplo, em 1764 a gente teve leis como a lei da moeda, a lei do açúcar, a lei do selo. A lei do selo ela é muito importante porque ela é chamada também de Stamp Act. Ela é uma lei que você vai colocar um selo em vários produtos. Documento, livro, jornal, baralho, um monte de coisa, e isso vai sofrer uma taxa a mais, ou seja, vai aumentar o preço daquilo. Então, que nem eu falei, os colonos até entendiam a taxação, só que eles não estavam gostando, talvez até do exagero, e principalmente de se sentirem controlados pela metrópole sem ser consultados, porque eles não tinham nenhum representante lá no parlamento inglês que protegesse os interesses deles, certo?
Em 1765 a gente teve o Congresso da Lei do Selo em Nova York. Como eu falei, a Lei do Selo ela é um marco. E os colonos argumentaram que esse era um imposto interno, que era cobrado sobre eles ali, mas ele não foi votado por eles não tinham nenhum representante no parlamento. Isso é algo muito iluminista, certo? A gente tem um ideal iluminista, a gente tem algo aí do John Locke, que é um nome muito importante. O John Locke vai dizer que, no seu contrato social que o Estado ele é um acordo entre governados e governantes. Então, os governados têm que ter representatividade. O governante ele tem que representar seus governados. E isso não acontecia nesse caso das colônias inglesas. Então isso é algo muito iluminista, é algo que vem muito do John Locke, certo? E eles resolveram, depois desse congresso da Lei do Selo, que aconteceu em 1765, eles resolveram fazer um boicote ao comércio inglês, certo? Em 1773, que já passou algum tempo, um bom tempo, vai acontecer um grande evento após a instituição da Lei do Chá, certo? Ou Tea Act. O que acontece aí é que o monopólio do chá foi atribuído à Companhia das Índias Orientais. E isso não agradou os colonos, então começaram a ter muitos protestos nesse período, e teve um que foi especial, que foi a Festa do Chá de Boston, ou Boston Tea Party, que é basicamente o quê? Os colonos, você tem que imaginar isso, os colonos branquelos, de descendência inglesa, né, os colonos americanos, se vestiram de índios, com cocar e roupa de índio, e invadiram os barcos da Companhia Oriental das Índias, pegaram os caixotes de chá e jogaram no mar. E jogaram vários caixotes, dando um enorme prejuízo, né? Até fazendo ali, de certa forma, um mega chá, né? Jogando o chá no mar. E isso foi um evento muito importante, muito marcante para a independência americana, que é a Festa do Chá de Boston, que é esse ato muito simbólico deles pegarem o chá e jogarem no mar depois dessa lei do chá que foi instituída, certo? O parlamento inglês ele vai responder a esse protesto, certo? Ele vai responder em 1774 com as leis coercivas ou leis intoleráveis, que é como os americanos meio que vão chamar essas leis, que vão ser leis para repreender os colonos contra essa revolta, contra esses boicotes, etc. Mas os colonos eles vão continuar nessa pegada de resistir ao controle inglês. E no mesmo ano, em 1774, a gente vai ter o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Parece algo muito grandioso, e para os colonos realmente foi. Mas para os ingleses, né, eles não viam bem assim, eles estavam achando estranho, porque, pensa bem, você é o Império Britânico, e você tem lá o pessoal que mora na periferia do mundo, certo? Uma colônia lá no fim do mundo, que eles estão querendo barganhar com você. O Império Britânico não vai barganhar, ele tem poder, então eles estavam achando muito esquisito. Mas o pessoal da colônia estava disposto realmente a barganhar. Preste atenção que eles não estavam buscando independência a princípio. Eles estavam buscando negociar com a colônia. Eles não queriam deixar de fazer parte do Império Britânico. Eles queriam apenas negociar, ter sua autonomia de volta, certo? Mas o que foi decidido nesse Congresso Continental da Filadélfia de 1774? Continuar com o boicote ao comércio inglês, e eles mandaram uma petição para o rei e para o parlamento para revogar as leis, para voltar atrás com essas leis intoleráveis que estavam ali tentando reprimir eles. E é lógico que o parlamento e o rei leram aquilo, acharam ridículo. Como eu falei, eles não iam querer barganhar. Então eles simplesmente recusaram. Em 1775, as tropas inglesas vão chegar nas colônias americanas. E eles vão atacar algumas cidades, por exemplo, como Lexington e Concorde, e eles vão causar morte entre os colonos. A coisa começou a ficar séria. As tropas inglesas acabaram machucando alguns colonos, e os colonos começaram a se organizar militarmente. Agora vai ter uma guerra séria, porque a gente tem tropas inglesas, então os colonos, se eles querem realmente barganhar alguma coisa,
eles têm que se organizar militarmente. E foi o que aconteceu, e aí a gente tem o início da Guerra de Independência, lá em 1775. Então começa de fato a Guerra de Independência das 13 colônias. Se você pensar bem, como foi possível uma colônia, né, que se você pensar bem é uma área periférica, a economia é menos desenvolvida, menos populosa do que a metrópole, porque uma colônia não tem tanta população assim. Como foi possível uma colônia dessa derrotar a maior potência da época? É realmente complicado. Mas tem alguns fatores aí que indicam como foi possível isso acontecer. Por exemplo, não foram todas as tropas inglesas que foram para as colônias. Até porque é muito difícil naquela época você atravessar o Oceano Atlântico, né, com tanta gente. Então, foi uma boa parcela, mas não foi todo o poderio inglês, certo? E as colônias inglesas, elas eram diferenciadas, eu já falei um pouco disso. Elas eram muito autônomas, então elas possuíam certa riqueza e certo desenvolvimento. Além disso, eu falei para vocês antes da Guerra de 7 Anos, que se deu entre Inglaterra e França. E as colônias tiveram uma participação, então muitos colonos participaram dessa guerra. Entre eles, o George Washington. Vocês já ouviram falar dele, com certeza. E ele acabaria sendo o primeiro presidente americano. E quem foi escolhido para liderar as tropas colonas, porque ele já tinha essa experiência, não é como se ele fosse um mega general, mas ele era um dos que tinha mais experiência, então ele foi escolhido como general. Então essa experiência pregressa dos colonos ajudou também, além de conhecimento do terreno e a propaganda. A propaganda é algo que está presente na cultura americana até hoje, muito forte, e eles usavam muito bem desde aquela época. Tem um evento muito interessante. Para explicar isso, você tem que entender o seguinte, que a gente vai ter índios do lado dos ingleses. A gente vai ter índio do lado dos ingleses. Por quê? Porque os ingleses, eles tinham colocado, durante um tempo ali, eles fizeram um acordo com os índios que eles não iam invadir as terras deles, eles iam respeitar um certo limite. E a Inglaterra realmente respeitou esse limite, e os índios sabiam que os colonos, se eles não tivessem as rédeas da metrópole, provavelmente eles iam invadir suas terras. Então os índios acabaram se aliando ali aos ingleses. E tinha umas tropas inglesas que elas tinham batedores indígenas. O que são batedores? Né? Batedores são pessoal que vai à frente das tropas para ir ver se a gente tem tropas inimigas, reconhecimento do terreno, esse tipo de coisa. Basicamente reconhecer o terreno. É bom a gente falar antes também que a gente, na colônia, a gente não tinha todo mundo unido a princípio, não tinha todo mundo unido por essa causa de resistir ao controle da metrópole ou até de buscar a independência, porque nessa época, após o começo da guerra, eles já estavam começando a pensar em independência já. Mas não era todo mundo que queria isso, tinha muita gente que queria se manter fiel à metrópole, que estava disposto a se submeter ao controle da metrópole. Esses eram conhecidos como lealistas, ou seja, eles eram leais à metrópole, certo? E tinha as outras pessoas que já estavam buscando menos controle ou até a independência da metrópole. Tinha uma moça chamada Jane McCrea, que acho que ela era noiva ou era esposa já de um soldado do exército inglês. E ela estava fugindo de um lugar lá para encontrar com ele. Só que ela foi encontrada por índios que eram batedores do exército inglês. E ela acabou sendo morta e escalpelada. Escalpelada, para quem não sabe, é você recortar essa parte aqui de cima da cabeça da pessoa e tirar. Então, foi algo muito terrível, né? Mas foi, de certa forma, um acidente, porque eles não sabiam quem ela era. Mesmo assim foi terrível, né? Não tem justificativa. Mas isso foi muito usado pelos colonos, porque eles não são burros, né? Eles são espertos. Então eles falaram o seguinte: poxa,
se o exército inglês está atacando até uma pessoa que é lealista, que está do lado deles, está escalpelando uma pessoa que está do lado deles, imagina o que ele vai fazer com você. Imagina o que eles vão fazer com você quando eles invadirem suas terras e tomarem o controle da colônia e acabarem com a nossa liberdade, nossa autonomia. Então, as cabeças ali desse processo revolucionário, que eram, como eu já disse antes, burgueses que tinham interesse em manter esse poder político, eles eram pessoas espertas, eles usaram essa propaganda a favor deles, certo? Então a gente está já em guerra, está rolando a Guerra de Independência. Em 1776 a gente tem o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que é o congresso no qual todas as colônias vão assinar o documento da Declaração de Independência. Então, o 1776 é o ano fatídico, né, da Declaração de Independência das colônias. É uma declaração que foi elaborada por Thomas Jefferson, tem ali a colaboração, por exemplo, do Benjamin Franklin. E ela é uma declaração unilateral, quer dizer o seguinte: as colônias estão declarando que elas são independentes, mas a metrópole não está aceitando isso. Então é uma declaração unilateral, certo? E enquanto isso está acontecendo a guerra, né? Eu não vou colocar aqui todos os detalhes, mas as tropas elas foram lideradas pelo George Washington. O que aconteceu foram vitórias inglesas a princípio, né? Lógico, o exército britânico, né? Os capas vermelhas, eles usavam capas vermelhas, era uma característica do exército britânico na época. Ele era muito poderoso, era o exército da maior potência da época, então os colonos não tiveram vida fácil. Mas, em 1777, a gente vai ter a Batalha de Saratoga, que foi uma batalha que o exército colono conseguiu a vitória, conseguiu ganhar do exército britânico. Isso foi muito importante, porque aí entra um cara que você já deve ter ouvido falar, que é o Benjamin Franklin. Nessa época, ele estava como, digamos assim, um embaixador da colônia em Paris, na França, para tentar descolar um apoio aí dos franceses, né? Afinal, franceses e ingleses, como eu já disse, vou repetir, eles sempre tiveram uma rivalidade. E o que acontece então é que ele tenta ali descolar um apoio dos franceses para derrotar a Inglaterra. E os franceses eles poderiam até ter interesse ali em cutucar os ingleses, mas eles não iam entrar numa parada que eles não sabiam como é que ia ser, se eles tinham chance de vencer a Inglaterra. E quando os colonos ganharam uma batalha, a história mudou. Os franceses falaram: poxa, esses caras conseguiram derrotar o exército inglês, então eles têm alguma chance de vencer, então a gente pode ajudar eles. Então foi assim que o Benjamin Franklin, após a Batalha de Saratoga, em 1777, conseguiu o apoio francês para a colônia. Então aí a França vai se aliar formalmente à colônia, vai fornecer tropa, apoio econômico, e além das tropas francesas que foram para as 13 colônias. E a guerra continuou assim, com o apoio dos franceses, e aos poucos a guerra foi virando até que o exército britânico foi sitiado na cidade de Yorktown. E o exército inglês acabou se rendendo e dando fim à guerra da independência americana. Isso em 1781. Em 1783, a gente vai ter o Tratado de Paris, em que a Inglaterra vai reconhecer a independência das 13 colônias. E falando da França, que deu apoio para as 13 colônias, ela não só ajudou as colônias por querer cutucar o seu rival, a Inglaterra. Eles também estavam de olho em recuperar colônias que eles perderam na Guerra dos 7 Anos, que eu já falei dela aqui. Eles tinham muito interesse em recuperar colônias que eles perderam na Guerra dos 7 Anos. Só que não deu muito certo, eles acabaram não recuperando muita coisa, e eles acabaram tendo mais prejuízo com essa guerra do que lucro. E isso mais pra frente vai resultar em uma situação de crise na França. E bem, outra hora a gente fala disso. Mas então temos o reconhecimento da independência americana. Então agora a gente vai falar da organização do novo Estado, certo? Porque agora as 3 colônias são independentes, mas como elas vão fazer? Elas são 13 colônias, elas vão se unir, elas vão ficar separadas? A tendência era elas se unirem. E
Então, em 1787, a gente vai ter o Congresso Constitucional da Filadélfia para fazer uma Constituição e decidir como ia ser. A gente tinha duas tendências ali, a republicana, que era a liderada pelo Thomas Jefferson, certo? Que tinha a ideia de ter um poder central simbólico, mas com ampla autonomia para os estados, para as colônias, que não eram mais colônias, agora iam se tornar estados. E tinha a federalista, que era liderada pelo Alexander Hamilton, e ela tinha a ideia de ser um poder central forte. Então elas eram bem diferentes assim. Mas o que acabou acontecendo foi uma mistura ali dessas duas tendências. Então a Constituição de 1787 ela vai estabelecer uma república federalista presidencialista. Então os estados são autônomos em relação a assuntos internos. Os estados têm leis diferentes nos Estados Unidos. A gente pode ver isso em filme, a gente tem muita influência deles, muita coisa deles. Então, em alguns estados, por exemplo, a gente tem a pena de morte, em outros não. Então, já é um exemplo aí da diferença, por exemplo, de leis entre um estado e outro. Então, em relação aos assuntos internos, os estados eram bem independentes. Mas a União, o governo central, ele ia tratar de coisas como a defesa, a política tributária, ou seja, os impostos, e também a economia do país como um todo. E eles vão ter ampla autonomia também para os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. Você vê que a gente tem a divisão dos poderes aqui. Então, isso é muito importante, porque isso é influência do iluminismo. O iluminismo, essa ideia da divisão dos poderes, uma das primeiras pessoas que vai falar dela é o John Locke, mas quem vai aperfeiçoar essa ideia da divisão em três poderes é o Montesquieu, certo? Então, o governo ele vai ser composto por uma Câmara de Representantes, um Senado e o presidente. O presidente ele vai ser eleito pelos colégios eleitorais, certo? Que nem é até hoje, com 4 anos de mandato, com direito a uma reeleição. E o voto naquela época era censitário. Você vê como essa revolução é uma revolução burguesa. O que é o voto censitário? Só pode votar quem tem uma certa quantidade de dinheiro, certo? Então quem ia votar não era qualquer pessoa, eram os burgueses, essencialmente, certo? E, é claro, as mulheres também não iam votar. E, como eu falei, os estados eram muito autônomos, então certas coisas ficavam a cargo deles. Por exemplo, a proibição ou não da escravidão. E essa questão aí acabou dando um problema mais pra frente, só que isso a gente não vai tratar na aula de hoje, mas vai acabar rolando a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que é basicamente a guerra civil deles. No geral, essa Constituição de 1778, ela é a mesma que vigora lá até hoje, com algumas emendas, alguns acréscimos, mas no geral é a primeira Constituição. Então os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde sua criação até hoje, e isso denota uma certa estabilidade política, né? E bem, é isso. Foram assim que as 13 colônias inglesas na América conquistaram sua independência, se tornaram um país que cresceu territorialmente, economicamente, hoje é a maior potência do mundo, né? Então, é isso. Eu vou ver se eu deixo aqui no link, aqui embaixo, um slide com uma aula sobre Revolução Americana, para vocês também terem algum texto, não só o vídeo. Às vezes um texto é interessante. E é isso. Essa é uma aula teste, eu sei que ela vai ter alguns problemas talvez de áudio e talvez a câmera, acho que ela está desfocando bastante, mas essa é a primeira aula, se vocês gostarem eu faço mais, e é isso, bons estudos. O John Locke, com seu contrato social, o governante é um acordo entre